Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de debatermos um pouquinho sobre o tema de hoje, vamos lembrando a todos que nós temos atualmente um curso básico de Espiritismo aberto gratuitamente, todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Basta chegar uns minutinhos antes e participar das aulas. Todas as quintas, nosso encontro está marcado presencialmente no CEF a partir das 20 horas. Lembramos também que temos aqui na descrição desse vídeo links, dois na verdade, dedicados às vibrações. Ao acessar esses links, você será conduzido ou ao link do público em geral, ou aos animais, aquele que você optar, e assim você preencherá um breve formulário e nós, junto aos voluntários do CEF, estaremos aí vibrando pelos contatos deixados nesses formulários. A oração, como Jesus já nos havia alertado, é uma ferramenta fundamental para que possamos manter a nossa ligação com a espiritualidade, com Deus nosso Pai, e assim encontrarmos o consolo, as energias necessárias para que possamos transpor as nossas dificuldades. Então faça uso também desta ferramenta, totalmente gratuita. Agora, convido a todos a fecharmos os nossos olhos e a juntos elevarmos o nosso pensamento, para que possamos nos unir com a espiritualidade aqui presente, junto a o nosso anjo de guarda, esse irmão que muito nos abraçou, nos ajudou ao longo desta semana e que se faz presente em nossos corações mais uma vez. É com este amigo que nós nos ligamos aos demais benfeitores espirituais, que igualmente nos instruem no caminho do bem. Com eles, nos elevamos até Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe, onde novamente nos sentimos abraçados com o seu amor, com o seu carinho, com o seu sentimento materno. É contigo, Mãe, que nos elevamos até Jesus, nosso Mestre, nosso amigo. E é com Cristo que alcançamos o nosso Pai Maior, agradecendo desde já por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e rogando sempre que a sua paz esteja em nossos corações e ao nosso redor. Graças a Deus. Pois bem, nesta semana queremos aproveitar a ocorrência de alguns fatos relevantes para trazer juntamente a uma reflexão dos ensinamentos do Livro dos Espíritos. Livro este que é a pedra angular, ou seja, é o livro, é a obra fundamental da doutrina espírita, por ali estar prescritos, na forma de perguntas e respostas, os fundamentos primordiais da nossa doutrina. Bom, que fatos são esses? Nós acompanhamos aí na mídia nessa semana 3 notícias que ao menos me chamaram muito a atenção. 2 delas são relativas a pessoas notórias da mídia, a famosos, a jogadores de futebol. Ao longo desta semana, através das notícias envolvendo o jogador Robinho, ex-jogador do Santos, jogou na Europa, seleção brasileira, e igualmente também acompanhamos não só nesta semana, mas ao longo das últimas semanas, os desdobramentos em torno do jogador Daniel Alves, igualmente ex-jogador da seleção brasileira e da Europa. Jogadores que tiveram aí importantes desdobramentos acerca dos julgamentos. Julgamentos estes que ocorreram devido ao crime que ambos cometeram. Crimes gravíssimos relativos a estupros, a assédios, a violência contra a mulher. Violência esta que inclusive já falamos em um vídeo que você pode conferir aqui no canal.
Além dessas duas notícias, também chamou a atenção especialmente uma outra que é igualmente alarmante, de um homem que assediou uma mulher em um elevador, em um prédio comercial no Ceará. Elevador totalmente televisionado, monitorado, o prédio também contando com diversas câmeras de vigilância, mas nada disso impediu, infelizmente, o homem de assediar a mulher. Pois bem, a começar pelos jogadores de futebol. Como dissemos aqui, é importante que essas pessoas saibam, essa classe em especial, saiba que justamente ela não está acima do bem e do mal. Embora sejam venerados pelos torcedores por pessoas acima da idolatria, portados aí como ídolos inalcançáveis, intocáveis, eles sim também estão sujeitos às leis, como foi demonstrado justamente a exemplo da Itália, no caso do Robinho, e da Espanha, no caso de Daniel Alves. Agora, o que chama atenção é justamente desse caso do Ceará, porque até então foi praticado por uma pessoa comum, uma pessoa que não está na esfera dos famosos, daqueles que têm um dinheiro, bens exacerbantes, mas uma pessoa comum. E como falamos, nem as monitorias, as câmeras de segurança foram suficientes para colocar, ao menos mentalmente, nesta pessoa o pensar duas vezes, o não fazer. Isso, infelizmente, pelo contrário, não o impediu de assediar a moça. Mas por que isso acontece? Por que, especialmente, os homens trazem esta característica de que podem tudo, principalmente em frente às mulheres, mas não apenas nesse nicho? Por que que nós, em nossos corações, em nosso subconsciente, trazemos essas vontades, esses desejos de que nós podemos realizar determinada coisa, mesmo que esta possa transgredir as leis? Já falamos também em outros conteúdos no nosso canal sobre as tentações. E as tentações, especialmente, são aqueles instintos, são aqueles sentimentos, aquelas vontades mais básicas que nós trazemos ao longo de nossa caminhada evolutiva. Que muito nos serviu, aliás, quando nós éramos homens da caverna, quando nós éramos primitivos. Porque, vejamos, naquela época nós não detínhamos o poder e o conhecimento sobre a natureza que nós temos hoje. Tudo era desconhecido e, obviamente, tudo nos amedrontava de alguma forma. À medida em que nós fomos evoluindo, em que o nosso conhecimento cognitivo, científico foi crescendo, esses sentimentos, esses instintos perderam relevância. Basta pegar o exemplo da caça. Hoje nós não dependemos da caça para sobreviver, para comer. Hoje, se nós formos ao mercado, nós encontramos o alimento. Se nós formos em uma fazenda, colher o plantio, nós encontramos o alimento. Então não mais é necessário confrontar um animal, sair em busca de uma mata atlântica, de uma floresta primitiva em busca do alimento. Então esse instinto da caça, ele pode muito bem ser diminuído, ficar em segundo plano, porque ele não é mais primordial. E é interessante, e aí entra a doutrina espírita, observar que esses instintos foram tratados no Livro dos Espíritos sob o rótulo de paixões. A partir da pergunta 907 da obra, Allan Kardec questiona os espíritos acerca justamente dessas vontades que nós sentimos. Vontades que, no mundo contemporâneo, entram em contradição com aquilo que chamamos de civilização. Muitas vezes entram em contradição também com a inteligência, porque vão de encontro ao nosso mal-estar, vão de encontro a nós prejudicarmos o nosso corpo, a nossa rotina.
Por exemplo, se nós temos uma vontade maluca, desequilibrada de comer, de ficarmos estressados, de não dormir direito, pelo sedentarismo, isso prejudica o nosso corpo, prejudica o nosso bem-estar. Mas muitas vezes é algo que nós continuamente praticamos. É óbvio que esse tipo de vontade, esse tipo de paixão, nada tem em comparação com o assunto que trazemos no início. A paixão, a vontade de possuir uma pessoa, de possuir uma mulher, de buscar ali ter o corpo dela para o prazer, é o máximo, é o mais prejudicial, é o inconcebível, obviamente. Existem as paixões que prejudicam única e exclusivamente a nós mesmos. E nós ainda assim temos o artifício de praticá-las ou não. Agora, existem outros tipos de paixões que prejudicam outras pessoas. E que nós também temos a possibilidade de pensar duas vezes em praticá-las ou não. E aqui entra o agravante principal. Ao fazê-las, ao sucumbir a essas vontades primitivas, nós estaremos justamente provocando trauma, prejudicando, ofendendo o outro. Ou seja, nessas situações a vontade se torna tão grande que nós justamente corrompemos a bolha da civilaridade, da fraternidade, da empatia. Nós não queremos saber o que o outro vai sentir, pensar, fazer. Nós simplesmente queremos que a nossa vontade seja cumprida. Como nos casos de assédio que mencionamos aqui. Como nos crimes praticados que mencionamos aqui. Esses homens, como muitos outros, infelizmente, como acontece, e que, infelizmente, também não contam com uma imagem, não contam com uma notoriedade para serem denunciados, abdicam-se dos anos de evolução que tiveram para sucumbirem a esses sentimentos primitivos e, assim, exercerem a sua vontade independente das consequências que possam vir a sofrer. O assunto realmente é muito vasto, mas novamente peço atenção para nós verificarmos juntos sobre o que diz o Livro dos Espíritos a respeito. Então vamos lá, pergunta 907, que Kardec realiza. A princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Eis que os Espíritos respondem, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então vejam só que interessante. Os Espíritos deixam claro que as paixões foram entregues a nós, são perenes ao nosso espírito para o bem, ou seja, para a nossa autoconservação. Ainda hoje em dia as paixões são fundamentais. Por exemplo, se eu tenho uma paixão por aquilo que eu faço, pela minha atividade profissional, ela pode me guiar justamente a cada vez mais exercer um trabalho de excelência. A cada vez mais eu buscar me aperfeiçoar na minha profissão, me dedicar cada vez mais e assim me tornar um profissional cada vez melhor. A paixão pela minha família, por exemplo, pode me proporcionar a fidelidade, pode me proporcionar a honestidade, o empenho que eu tenho em educar bem, por exemplo, os meus filhos, patrocinar carências nos mais velhos da minha família, amparando um pai, uma mãe, por exemplo, honrando cada vez mais os seus ensinamentos e assim por diante. Agora, os Espíritos são bem claros. Quando eles dizem que a vontade desequilibrada é o prejudicial. E Kardec continua. Como definir o limite entre as paixões serem boas ou más? E eis uma alegoria muito interessante que Kardec nos faz, que os Espíritos, nos fazem na resposta a Kardec. As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Ou seja, quando nós temos o controle da vontade, quando nós temos o controle do cavalo arredio em nossas mãos, a paixão é muito útil.
Porém, quando nós deixamos o cavalo governar-nos, ele pode nos levar a lugares cada vez mais e a consequências e acontecimentos cada vez mais prejudiciais, não apenas a nós, mas também para o nosso próximo. Na sequência, nós temos uma bela reflexão de Kardec, mas eu queria aqui destacar o seguinte: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. E o que isso quer dizer? Quando nós tínhamos essas paixões sendo exercidas lá no mundo primitivo, como nós dissemos, isso nos era útil, porque nós estávamos próximos à natureza animal. Como exemplificado, nós tínhamos que caçar para sobreviver. Nós tínhamos que sair das nossas cavernas, moradias, para buscar água para beber e assim por diante. E isso nos aproximava da natureza animal, por quê? Porque é isso que os animais primitivos fazem. É isso que os animais de hoje em dia, os animais selvagens, também fazem. Agora, quanto mais, como a Kardec reflete aqui, quanto mais nós, hoje em dia, nos aproximarmos dessa natureza animal, mais distante estaremos da espiritual. Porque a natureza espiritual, ao contrário, ela passa a privilegiar o conjunto. Ela passa a privilegiar o próximo. Nós percebemos que não vivemos sozinhos. Nós percebemos que vivemos em comunidade, que nós somos seres coletivos, que fomos criados para lidar com o outro. Então, quando nós sentimos a vontade de assediar alguém, de ocupar o corpo de alguém, nós pensaremos duas vezes. O princípio de coletividade irá nos barrar de imediato, porque o primeiro pensamento, em especial para os homens, é: poxa, ela não é minha. Eu não sou o dono dela. Eu não sei se ela me quer. Então, não vou forçá-la ao que eu quero. Ninguém é meu. Ninguém é nosso. Ninguém nos pertence. Cada um tem a sua individualidade. Refletindo sobre esse pensamento, obviamente nós estaremos nos afastando da vida animal e nos aproximando da natureza espiritual. E qualquer ato ilícito ligado ao sentimento de posse não será realizado. Ah, mas Jesus nos ensinou de que o adultério, por exemplo, nós nem podemos pensar. Concordo plenamente. E quanto mais próximo da natureza espiritual estivermos, nem o pensamento nós iremos ter. Mas convenhamos de que ao menos conservar no pensamento e não partir para o ato, ou tampouco dar espaço para o ato, já inibe qualquer crime, já inibe qualquer ofensa, já inibe qualquer violência contra o próximo. Porque, afinal de contas, essas pessoas que estão aqui em discussão e tantas outras se permitem irem ao ato sem refletir a respeito? Porque seus espíritos, seus corpos, sua cabeça mental está integralmente ligada ainda à natureza animal. Ora, mas então como reverter isso? Kardec também questiona os espíritos. Na pergunta 909, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E eis que os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Pouco esforço, se tiver vontade. Facilmente aqui nós podemos concluir de que nos casos dos famosos, jogadores de futebol, enfim, pessoas com influência na sociedade, com bens, etc., permitem com que justamente essa classe social elevada, o dinheiro, suba a cabeça. Querendo ou não, isso em determinado momento sim influencia para que elas possam agir conforme não tivessem nada a perder e fossem sempre donos da situação. Inegavelmente, o mundo, o Brasil, a nossa sociedade, vive ainda resquícios da predominância masculina.
do machismo. Isso tem diminuindo, vem caindo gradativamente ao longo dos anos, etc. Mas isso ainda perdura. No entanto, que o crime de estupro ainda é muito praticado, infelizmente. Logo, nós vivemos numa sociedade em que ainda busca pouco a pouco se desapegar desses instintos mais bárbaros, mais masculinizados. Mas, infelizmente, para alguns, esses instintos ainda estão presentes, tão presentes, que os afastam da natureza espiritual. Que lhes falta a vontade, que lhes falta até a percepção, a cognição, para que eles possam se aproximar e despertar cada vez mais a natureza espiritual. Eles cedem às paixões, cedem aos cavalos arredios e deixam com que eles pilotem as suas ações. Esse comportamento em geral, há de acabar. Sem dúvida alguma, quanto mais nos elevarmos, mais estivermos próximos justamente do sentimento de fraternidade, da nossa espiritualidade, essas paixões humanas, essas paixões materiais deixarão de existir. O nosso papel enquanto membros dessa sociedade é cada vez mais nos levantarmos contra essas denúncias, cobrando não só do Estado, mas também de nós mesmos, que toda denúncia seja apurada, que a verdade seja revelada, e que uma vez em se constatado qualquer crime, qualquer ofensa, que a pessoa seja devidamente punida. Mas a punição não deve se restringir apenas à reclusão. Vai muito mais que isso. Pessoas que ainda cedem de forma tão fácil, vamos dizer assim, aos seus instintos mais animalescos, deveriam, sem dúvida alguma, passar também por um acompanhamento, por um tratamento psicológico e espiritual, para reconhecerem dentro de si mesmas o mal que estão causando para a sociedade e para os seus íntimos, quando cedem justamente às suas paixões mais primitivas. O Espiritismo, mais uma vez, se apresenta aqui como uma ferramenta importantíssima, guiando os nossos corações no mundo contemporâneo acerca dos males que existem em nós mesmos. Não existe aqui esse papo de que o outro, de que a vítima é a culpada, em hipótese alguma. Aquele que fez valer a sua própria vontade, sendo egoísta o suficiente para invadir o espaço do outro, é integralmente o culpado. Não há justificativa. Mas nós sabemos que muito ainda temos de aprender, por exemplo, no sentido de educação do ser. No sentido de realmente retornar aqueles que foram capazes de tais atitudes para o convívio em sociedade. E esse melhor entendimento, seja na visão dos nossos representantes políticos ou na nossa própria condução, só chegará quando, como os Espíritos dizem, quando nós tivermos a vontade. É isso que Jesus ensina e é isso que os Espíritos nos ajudam a fortalecer daqui para frente. Então vamos nesse instante, juntos, mais uma vez praticarmos o bem através das vibrações. Que possamos vibrar pelo nosso planeta, onde todos aqueles que atravessam lágrimas de dor, aflições, possam ser consolados. Vibramos pelo Brasil, pela nossa pátria, para que ela se transforme na pátria do Evangelho, coração do mundo. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, entregues à dor, à solidão, à fome. Vibramos pelos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pelos encarcerados, para que possam sair melhores do que quando entraram. Vibramos por todas as famílias da terra, por todos os lares, em especial o nosso próprio lar. Mentalizando Jesus mais uma vez, entrando pela porta principal de nossa casa e iluminando cada cantinho,
fortalecendo a sua paz e o seu evangelho no seio de nossa família. Vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas e por todas as religiões que pregam o bem, por aquela pessoa em especial que nós sabemos mais necessitar dessas vibrações. E vamos vibrando por nós mesmos, que sejamos cada vez mais guiados pela vontade do bem, a nossa vontade de estarmos próximos a Jesus, a espiritualidade amiga superior, que essa mesma espiritualidade guie os nossos atos e pensamentos. Vamos nesse instante abrindo espaço para o passe, rogando que Jesus possa impor as suas mãos sobre nós e assim depositar em todo o nosso corpo físico a sua energia, que ela possa nos tocar, possa revigorar as nossas forças, alimentar as nossas energias espirituais, e que possamos abrir o nosso coração especialmente para que Jesus toque nesse instante os nossos sentimentos, revigore a nossa consciência, desperte cada vez mais o nosso espírito para o seu evangelho. Nós vamos também mentalizando essa mesma energia para ser depositada sobre os copos d'água, que a energia de Jesus possa fluidificar esse líquido, fortalecer, reenergizar as moléculas ali presentes, que ao ingerir, nós possamos ter absoluta certeza de que nós seremos tocados pela energia da espiritualidade maior. E vamos nesse instante elevando o nosso pensamento a Jesus mais uma vez para agradecer. Agradecer por mais esse momento importante de reunião, de oração, de reflexão em torno do seu evangelho. E assim, nós rogamos a Deus, graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção em mais este nosso conteúdo. Ainda não é inscrito no canal? Aproveite e se inscreva, curta este vídeo e nos ajude a cada vez mais a levar este conteúdo edificante em torno do Espiritismo, em torno de Jesus, para mais pessoas. Me despeço por aqui, lhe desejando sempre que Jesus lhe abençoe hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau!